Essa é uma pergunta que é uma grande incógnita, na verdade, né? Quer dizer, qual será o novo normal de tudo, né? Daqui para frente. O mundo realmente ele está mudando. Esse novo normal ele pode ser muito parecido com o que a gente já conhece, ele pode ser completamente diverso e diferente. O que a gente acredita muito da relação comercial com os países árabes, focando aí bem nesta relação, que em relação ao comércio exterior, nós temos um diferencial importantíssimo dos países árabes e do Brasil, que podem nos dar surpresas muito positivas nesse comércio. Por quê? Porque o Brasil ele tem uma força extremamente grande no agronegócio. Um setor que sofreu e está sofrendo muito pouco em função da pandemia, que tem continuado e que tem alavancado a economia brasileira. Se tem um setor que está segurando a economia brasileira, é o agronegócio. Nós vimos o último resultado da economia brasileira e o único positivo foi do agronegócio, que não fechou as fronteiras. Foi o agronegócio que continua fornecendo para o exterior. O Brasil não fechou, pelo contrário, está fornecendo cada vez mais. De um outro lado, nós temos os países árabes, que eles são francamente compradores de agronegócio. Eles precisam comprar, e hoje em dia mais ainda. Eles tinham algumas iniciativas de produção própria, eles continuam tendo as iniciativas de produção própria, mas com a ocorrência da pandemia, eles pararam algumas iniciativas e com uma preocupação maior de uma segunda onda da pandemia, eles estão com uma preocupação de fazer estoques maiores. Fazer estoques maiores, não só por uma preocupação de segunda onda nos próprios países árabes, mas por uma preocupação de segunda onda também na China. E se a China tem uma segunda onda, ela também vai precisar mais de alimentos. E ela também é grande compradora, então ela pode, com isso, também querer fazer estoque. Então os árabes estão se antecipando para fazer estoques. Então, eles estão também comprando mais, procurando comprar mais. Então, tudo isso faz com que a gente possa ter uma maior venda daqui para frente para os árabes. Isso mostra, e eles já estão se antecipando muito nisso e já estão procurando comprar muito mais. Tanto é que, especificamente, vários países, 7 países mais especificamente, já nos procuraram, porque eles se organizaram, os governos se organizaram para fazer pedidos de produtos, inclusive, que eles não compravam do Brasil e estão querendo comprar do Brasil. E a Câmara, já talvez nesse novo normal, já criou um comitê, um conselho estratégico comercial para identificar novos fornecedores. Inicialmente, esse comitê foi estabelecido dentro da Câmara. Nós estendemos esse comitê, chamamos associações setoriais de mais de 10 setores, não só do setor alimentício e agrícola, mas de outros setores, inclusive setores de produtos de valores agregados, como móveis, automóveis, etc., para que a gente possa não só suprir as necessidades dos árabes, mas oferecer novos produtos com valor agregado aos árabes. Então, eu diria que esse novo normal ele vem com produtos de maior valor agregado, com ainda mais uma procura maior, uma fidelidade maior. Agora, ele vem também com novos procedimentos que vai exigir da Câmara desafios
que vão fortalecer o propósito da Câmara. Porque o propósito da Câmara qual é? É conectar árabes e brasileiros para o desenvolvimento econômico, social e cultural. Esse conectar árabes e brasileiros, que é um conectar independente de onde eles estiverem, pode estar na Europa, pode estar na África, não necessariamente tem que estar no Brasil ou em países árabes, são pessoas árabes e brasileiras. Agora, esse conectar que sempre nós tivemos, e os árabes sempre privilegiaram o contato olho no olho, a presença, o presencial, né? E a Câmara sempre fez isso e sempre promoveu muito isso com os governos, né? Levando empresários, levando governantes para os países árabes e trazendo empresários árabes e autoridades árabes para o Brasil. Agora, ela tem uma nova função. Ela tem que fazer essa função dessa conexão não mais presencial, pelo menos nos primeiros momentos, né? Logo após a quarentena, né? E sabe por quanto tempo, né? Pode se levar prazos médios e até longo prazo. Então, é um desafio que a Câmara está se preparando para resolver. É um desafio de fazer essa conexão do olho no olho, né? Que essa confiança se estabeleça, que essa relação se estabeleça, mas não mais presencial, né? E que a gente consiga levar junto os empresários, levar junto os governos, fazer esse estabelecimento através desse pilar, vamos dizer assim, que é esse ponto de convergência que é a Câmara. Esse é o grande desafio da Câmara agora, que eu diria que é o novo normal. Ela já vinha estudando a segurança alimentar dos países árabes, né? Nós temos um estudo que nós já estamos fazendo junto à USP, um instituto da Faculdade de Agronomia da USP, a respeito da segurança alimentar dos países árabes. E qual o objetivo desse estudo? Esse estudo já está há mais de um ano sendo feito. O grande objetivo é entender qual é a complementariedade entre o Brasil e os países árabes na segurança alimentar. Então, o que os árabes precisam e o que eles produzem e o que o Brasil tem a oferecer na sua produção e o que ele precisa para a produção. Porque nós não só vendemos, nós também compramos. Então, por exemplo, os árabes fornecem para o Brasil produtos importantíssimos para a agricultura, como fosfato, por exemplo. O Brasil não conseguiria ter a produtividade que tem se não fosse fosfato vindo de países árabes. E assim nós temos outros exemplos, né? Então, a gente tem estudado isso para que a gente possa ter essa complementariedade. E ela existe fortemente de formas diferentes com vários países. Então, a estratégia qual que é? A estratégia é criar parcerias estratégicas com os países árabes, desde a produção, tá? Passando pela logística, também para o acesso a esses produtos. Então, nós precisamos também de financiamento para as nossas estradas, para as nossas ferrovias e mesmo para a produção, né, para a tecnologia de produção, assim como eles precisam como você mesmo citou, né, eles também querem depender menos de importação. Então, eles também precisam de tecnologia, eles precisam de maquinário, né? Então, tudo isso também é complementariedade e nós temos para oferecer para eles. Tá? E nós temos também produtos de matéria-prima para que eles possam produzir. Tá? E também, quando a gente está falando de
de equipamentos, de tecnologia, tudo isso é valor agregado que nós estamos podendo servi-los. Então, com isso, a gente agora, isso tudo, a gente acredita que nesse novo normal, isso tudo vai ser acelerado. E nós tivemos, naquele webinar, com a ministra e com o senhor Hanafi, secretário-geral da União das Câmaras Árabes, um acordo entre as três partes, o governo brasileiro, através da ministra, o senhor Hanafi, pelo lado árabe, da União das Câmaras, e também representando a Liga Árabe, e com a Câmara Árabe, um acordo de trabalhar um planejamento estratégico agrícola para o Brasil e países árabes. Nós temos trabalhado bastante com o Líbano. Aliás, a última viagem que nós fizemos, que a Câmara fez ao exterior antes da quarentena, foi ao Líbano. O último país que eu visitei pessoalmente foi o Líbano. Eu saí do Líbano e vim para o Brasil e entrei em quarentena. Cheguei aqui no dia 3 de março, vindo do Líbano. Fiz só uma escala em Dubai, só para pegar o avião, e estava no Líbano. Porque a gente tem um trabalho, a gente está fazendo um trabalho bastante intenso com o Líbano, e eu acho que nós já tínhamos visto, inclusive, já tínhamos programado, infelizmente, veio a pandemia, isso não pôde acontecer. Nós tínhamos programado uma missão de empresários libaneses ao Brasil. Nós tínhamos programado uma grande missão de empresários brasileiros ao Líbano, inclusive porque o Líbano estava com uma abertura de construção bastante importante, com o financiamento do Banco Mundial para construções importantes para obras públicas extremamente importantes, mas também estavam muito interessados em mercado brasileiro, em trazer produtos para cá, e nós estávamos estruturando tudo isso. Sem falar que também viriam para o Brasil uma delegação importante em função do Fórum Empresarial Brasil-Países Árabes, que iria acontecer no dia 14 de abril. Infelizmente, também não aconteceu em função da pandemia, mas, inshallah, acontece num futuro próximo, que nós estamos vendo quando é que está tudo tão incerto que não dá para remarcar ainda. Mas nós estamos vendo formatos aí de trabalhar em conjunto com o Líbano, porque, sem dúvida, o Líbano é extremamente importante. Ele sabe que, sem dúvida, nós temos aqui no Brasil a colônia libanesa, é extremamente importante. Nós vamos soltar agora, mais para frente um pouco, nós vamos soltar uma pesquisa que nós estamos terminando para saber exatamente qual o número da população brasileira de origem árabe, e aí nós vamos saber exatamente quantos têm origem libanesa, quantos têm origem síria. É um censo, é praticamente um censo que nós estamos fazendo, uma pesquisa mesmo de campo, que nós estamos fazendo para identificar quantos são libaneses, quantos são sírios, quantos são palestinos, quantos são egípcios e assim por diante. Isso no Brasil inteiro, nas capitais e no interior, é praticamente um censo. E como é que vivem, aonde vivem, como é que está tudo isso, porque para que a gente possa, através disso, também trabalhar em conjunto. E como eu já disse, quer dizer, nós conhecendo também as necessidades do Líbano, como uma das necessidades são esses acordos, e esse acordo do Mercosul pode ser extremamente interessante, que é uma coisa que
que nós estamos trabalhando em conjunto com a embaixada, com os consulados, aqui também com a embaixada brasileira no Líbano, temos conversado sobre isso. Tá? Acreditamos agora, com esse grupo parlamentar, isso possa ter um andamento mais rápido. Tá? E também nós estamos trabalhando num projeto que a Câmara tem visto já há bastante tempo, com algumas, trabalhar como se fossem cooperativas de pequenos produtores, pequenos empresários libaneses lá no Líbano, tá? Que pode ser um caminho extremamente interessante. Estamos vendo isso com o Sebrae aqui, tá? Para fazer uma parceria e tal. São caminhos que podem ter em trabalho com o Líbano, eram coisas que a gente estava vendo. E isso tudo também em parceria com a Câmara do Líbano, em São Paulo, quer dizer, que são formas também de trabalhar em conjunto, tá? Que são coisas que a gente vê e que a gente tem uma relação extremamente produtiva, tá? E que a gente acredita muito nessas parcerias de sinergia aí que podem andar junto, porque a gente acredita muito nisso, quer dizer, as coisas a gente tem que fazer sinergias, tem que dar, principalmente agora então, mais do que nunca, sabe, essas parcerias, o trabalho colaborativo tem que vir acima de qualquer coisa, né? Porque como o propósito, vou repetir o propósito da Câmara, conectar árabes e brasileiros para o desenvolvimento econômico, social e cultural. Eu acho que agora o social ele tem mais espaço, e olhando o social aqui no Brasil e olhando o social nos países árabes. E claro que o Líbano está mais do que nunca aí, e a gente tem que olhar para a população libanesa, para os libaneses que moram no Líbano, para a população aqui, e trabalhar esse social fortemente com essas parcerias, com o trabalho colaborativo, seja com que instituição for. E nós começamos por um hospital, né, pelo Hospital Santa Marcelina, lá que é o maior da Zona Leste de São Paulo, tá, fornecendo material de álcool gel, máscaras, também fronhas e tal. Mas esse foi só o início, isso foi o começo para a gente começar as doações, e nós continuamos. Na verdade, o que nós estamos fazendo, e não vamos parar tão cedo, porque o que nós estamos fazendo, nós pegamos toda a listagem da Federação das Santas Casas, e nós estamos olhando Santa Casa por Santa Casa. Bom, o que a Santa Casa de São Paulo precisa? Então, ela precisa de tantas máscaras, disso, daquilo. Então, essa é a nossa meta, de atender aquela Santa Casa. Então, a gente faz uma campanha, tá, onde as instituições, as pessoas físicas, pessoas jurídicas vão doando. Então, a gente pega aquilo, compra aquele material que a Santa Casa precisa, a gente não entrega em dinheiro, a gente compra, faz uma concorrência, compra e entrega em materiais. Aí, qual uma outra Santa Casa que precisa? Vira a meta, faz tudo isso, compra também, vai lá, entrega para outra Santa Casa. E assim nós vamos atendendo Santa Casa por Santa Casa. Agora nós vamos atender uma outra Santa Casa, por exemplo. Agora tem mais uma Santa Casa que nós vamos atender. E assim a gente pretende, e também fizemos uma parceria com o Esporte Clube Sírio, tem um programa Sírio do Bem, que também está produzindo máscaras e tal, e aí também está se integrando nessa campanha, assim como o próprio Monte Líbano também se integrou. Então, nós estamos vendo quem que pode se integrar, e aí nós temos esse foco. Nós temos o foco de atender hospitais, e por isso nós pegamos as Santas Casas, que atendam majoritariamente SUS. Tá? Então, o foco são o SUS, tá? Para atender a comunidade de saúde. Esta comunidade é que a gente deu o foco para atender essa comunidade, que a gente acha que está precisando agora de atenção especial e tal, e é nisso que a gente acha que pode contribuir, assim que nós estamos contribuindo. Não que a Câmara especificamente ela está dando. Ela deu a primeira vez lá para o Santa Marcelina. A partir daí é a própria comunidade árabe ou não árabe
Tá? Os próprios colaboradores da Câmara doaram muito, tá? E continuam doando até hoje. E assim outras, ou pessoas jurídicas, pessoas físicas, empresas e tal, que estão doando, a Câmara está organizando e doando. Claro que influenciaram muito, né? Influenciaram porque eu sou uma pessoa da comunidade e, me emociona muito, porque é uma comunidade, o sangue fala muito alto, né? E é muito interessante isso, e é muito gostoso ver, viver essa experiência, sabe? É uma experiência que é impagável. É muito gostoso e é muito bom ir para lá, sabe? Verificar que, apesar de longe, né? Apesar de eu não sou tão longe assim, meu pai é sírio, né? Então o próprio, sabe, mas ir lá e identificar da onde que eu tenho determinados hábitos, sabe, identificar, nossa, então veio daqui o hábito, que a gente não sabe por que a gente tem costumes, hábitos e tal. Falar, eu sei que eu faço isso, agora por que eu faço isso? Aí você chega lá e você vê, você identifica, fala, nossa, eu vi porque meu sangue veio daqui, né? Quer dizer, eu tenho uma coisa, isso é uma coisa muito gostosa de ver, me dá muito orgulho. Então, claro, tem toda uma influência, me dá muito orgulho, é muito gostoso, é muito emocionante, faz toda a diferença.